motorista com sinais de embriaguez bateu em dois carros que estavam estacionados no bairro Menino Deus esta manhã. E o pior, ele agrediu o nosso repórter e depois foi liberado pela Brigada Militar. No acidente na Avenida Getúlio Vargas, o motorista do Audi perdeu o controle e colidiu em dois veículos estacionados. Com o choque, um dos carros bateu numa árvore e o outro foi deslocado para frente. Adriano Ferraz, com sintomas de embriaguez, passou o tempo todo falando no celular. E falou que dormiu, mas pela batida, acho que pra mim tava bêbado. Né? Se perdeu aí, né? Se perdeu, total. O motorista do carro tentou falar com você? Você tentou falar com ele? No momento. Ele disse que vai resolver na justiça. Está no celular o tempo todo, não deixa ninguém se aproximar, e quando a gente se aproxima, ele diz que estão ameaçando ele. O que aconteceu, velho? Você perdeu ali? Poderia falar com a gente? Rapidinho? Não. Não gostaria de falar? Não. O motorista do Audi se negou a fazer o teste do bafômetro. Mesmo assim, ele vai ser autuado pela IPTC pelo artigo 165, conduzir embriagado. Tentar falar com ele novamente, que está falando no celular aqui. Adriano, não falou, não quis fazer o bafômetro. Cara, por que tu não quis fazer o bafômetro, Adriano? Tá batendo em mim por quê, Adriano? Ele é levado pela brigada, ó, como se ele fosse a vítima. O cara que destruiu os carros, bateu aqui no repórter, e é levado pela brigada como se fosse a vítima do acidente. Vou lá falar com a brigada por que está protegendo ele. Ele vai ser conduzido para onde? Por que ele botaram ele na... Mas por que estão defendendo ele? Ele provocou o acidente, parece que ele é a vítima. Por que vocês estão defendendo ele? Ele me agrediu ali atrás do caminhão. Ele vai ser levado para onde, senhor? Por que a brigada está defendendo ele? Só isso eu queria saber. Por que está se escondendo na viatura? O motorista passou o tempo todo dizendo que, fazendo escutar, falando ao telefone, né? E já está conosco aqui no estúdio o capitão Leandro Oliveira da Luz, ele que é comandante da primeira companhia do 1º Batalhão da Brigada Militar de Porto Alegre, que atende aquela região, e também o repórter Wilson Rosa. Wilson foi agredido ali pelo motorista, deve ter doído aquela pastada aí de notebook. Tava pesada a mochila. Bom, Wilson, agora, queria que você contasse um pouco o que aconteceu. Eu gostaria de entender também um pouco melhor isso. O motorista, ele acabou sendo liberado, ele não fez teste do bafômetro, ele acabou sendo liberado, é isso? Ele se negou a fazer o teste do bafômetro, né? Foi mesmo assim autuado. E prontamente a brigada levou ele para dentro da viatura, acho que para proteger, porque ele estava sendo ameaçado ali para as pessoas, né? E em seguida ele saiu da viatura, atravessou a rua e pegou uma carona de um amigo que passava com o carro. Certamente alguém conhecido que parou um carro do outro lado, ele pegou aquele carro e foi embora. Bom, capitão, está correta essa atitude da Brigada Militar? Boa tarde. Boa tarde. Bom, primeiro queremos dizer que a Brigada Militar ela é imparcial. Ela atende ocorrência de maneira imparcial. Aquele cidadão, ele foi conduzido até a viatura para ser tomado os dados dele. Não foi para ser protegido. A ocorrência foi de dano material. O dano material é com os agentes de trânsito do município, que foram chamados. Ele se negou a fazer o teste do bafômetro, que é normal em algumas ocorrências. E isso não quer dizer que ele está impune. Ele vai responder pelo artigo 165 do Código de Trânsito. Agora, capitão, ele não deveria pelo menos passar por um teste clínico? Sim. Porque senão fica muito fácil, né? O motorista nega a fazer o teste do bafômetro e fica Sim, por em isso. alguns casos a gente leva ele para o DML fazer o teste, o exame clínico. Qual a sua opinião? Nesse caso não deveria ter sido levado? A minha opinião é que poderia ter sido levado. Agora nós estamos verificando o que aconteceu, falamos com o policial tem 20 anos de serviço, de policiamento, ele conhece o trabalho. A ocorrência foi repassada para os agentes de trânsito, mas nós estamos verificando o que aconteceu. Wilson Rosa, você que esteve no local pode falar com mais precisão. No local ali as pessoas reclamavam muito, capitão, que a brigada ao chegar colocou o motorista dentro da viatura como se estivesse protegendo essa pessoa. E elas queriam saber por que a brigada tomou essa atitude. As imagens que eu vejo aqui, eu vejo uma pessoa transtornada depois de que sofreu um acidente. Ele bateu em dois veículos, estragou o carro dele, ele estava transtornado. Eu não posso dizer daqui que ele estava embriagado. O policial, que é a autoridade no local, não viu ele embriagado, não viu sintomas. Os agentes de trânsito não viram ele embriagado. Eles tentaram fazer o exame e ele disse que não ia fazer, se negou, o que acontece. Agora, quanto à agressão, certamente tu deve fazer a tua ocorrência, o teu registro da tua agressão, e ele vai responder pela agressão que ele cometeu contra a tua pessoa. Com certeza. Agora,
A partir daí, não quer dizer que ele esteja impune. A partir daí ele vai responder todos os atos que ele cometeu. Ele pode responder, então, ele não, no caso que não foi só danos materiais, é que as pessoas ficam indignadas aí no momento vendo a pessoa que causou todo o acidente sendo liberada. Mas nesse caso, como ele foi danos materiais, fica com a EPTC, por isso que ele não é... Justamente, as ocorrências que envolvem acidente de trânsito com danos materiais, quem atende é o município, são os agentes de trânsito do município. Envolvendo danos pessoais, pessoas machucadas, aí sim a Brigada Militar. Naquele caso, se houvesse o crime de embriaguez, também seria com a Brigada Militar. Como não foi constatado, caso fosse constatado, a Brigada Militar ia atender a ocorrência até o final. Como não foi constatado, os agentes de trânsito também não entenderam que havia necessidade de deslocar até o DML para fazer o exame clínico, ele foi liberado no local. Procedimento normal numa ocorrência. Tá certo. Capitão, muito obrigado pelos esclarecimentos. Muito obrigado. Quero deixar bem claro que nós aqui até mostramos muito o trabalho da Brigada Militar, confiamos na nossa Brigada Militar Gaúcha, mas realmente nesse caso, na minha opinião, principalmente, deveria pelo menos ter feito um exame clínico nesse motorista que estava ali cheio de razão. Ou a Brigada levar, encaminhar o motorista para a delegacia de trânsito. Né? Obrigado por seus esclarecimentos. Muito obrigado. Obrigado por estar à disposição. Tá certo.